Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é João Paulo Fortes, eu sou mestre e doutorando em Química e graduando em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, professor de Química tanto em ensino regular quanto na universidade, e estou aqui começando um projeto novo para falar um pouquinho com vocês sobre teologia, ciência, um canal com uma proposta diferente, com uma pegada apologética cristã protestante, fazendo frente a outras doutrinas, heresias, defendendo a fé cristã genuína de 2000 anos para cá, ao mesmo tempo em que também falando e correlacionando essa fé cristã com ciência. Então, a proposta do canal é termos 2 quadros por semana, um quadro que vai ao ar todos falando dessa apologética cristã e um outro quadro que vai ao ar toda quarta-feira e nesse caso contrastando aí ciência com religião, ciência com a fé, tá? A fé cristã, evidentemente. No capítulo de hoje, que é o capítulo inaugural, é um assunto bastante importante e ainda nessa pegada, como hoje é sábado, essa pegada de apologética. Então o assunto hoje, e nós vamos batizar o nome desse canal, tá gente? Desse quadro, o nome desse quadro vai ser Por que cremos como cremos, né? O protestante, de forma geral, me classificando como um protestante batista, focando na apologética batista, mas nós, digamos que 99% de toda a comunidade cristã protestante crê como cremos. Então, por que cremos como cremos? A ceia do Senhor é um memorial ou acontece de fato uma transubstanciação? Sejam bem-vindos nesse nosso primeiro vídeo, desse quadro Apologética Cristã aqui no canal, e vamos responder hoje essa pergunta muito importante para a fé cristã. Então eu friso, a ceia do Senhor é apenas um memorial ou ocorre a chamada transubstanciação? Isto é, o pão e o vinho de fato se transformam mesmo no corpo e no sangue do Senhor? Ou será que o mandamento do Senhor é apenas para que isso seja feito como uma espécie de memorial? É isso que nós vamos discutir. Não saia da frente da tela, acompanhe até o fim, que eu tenho certeza que você vai ser edificado e de alguma forma esse vídeo vai servir para engrandecer e louvar ao nome do Senhor Jesus. Como uma proposta desse canal, nós vamos responder a essa pergunta sobre se a ceia é um memorial ou de fato uma transubstanciação. Nós vamos dividir esse vídeo em 2 etapas. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar do que mais importa, que é biblicamente falando, o que de fato a Bíblia mostra, né, o que de fato a Bíblia fala. Tem um podcast muito bacana do pastor César Cavalcante, intitulado Mostra o Texto, e é isso que nós vamos nos propor a fazer hoje. Então, focando hoje biblicamente no texto bíblico pautado na palavra do Senhor, e na semana que vem um novo vídeo será lançado, onde nós iremos então falar sobre o mesmo assunto, a ceia do Senhor, memorial ou transubstanciação, agora com um olhar um pouquinho mais histórico, um pouquinho mais voltado ali aos pais da igreja, como que eles viam isso tudo, como que eles interpretavam isso tudo. Mas vamos lá, eu vou defender hoje aqui peremptoriamente que a ceia do Senhor é um memorial instituído pelo próprio Senhor, pelo próprio Cristo, e não é um sacrifício que deve ser repetido nunca mais. E nem uma transubstanciação ontológica de elementos, nada transcendental, nada místico envolvendo a Santa Ceia, mas apenas um memorial. E para a gente começar, um texto base principal, para começar a elucidar o nosso pensamento, a nossa linha de raciocínio, você que está acompanhando comigo, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 22, verso 19, o texto bíblico vai dizer assim, abre aspas, isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Então o texto bíblico está claramente dizendo lá em Lucas 22, no contexto de ceia, que o Senhor está dizendo para que os seus discípulos, que se tornariam seus apóstolos, fizessem aquilo todas as vezes que eles comerdes ou beberdes, em memória do Senhor, em memória, trazendo à memória o próprio Senhor. Portanto, o primeiro ponto, eu vou dividir essa defesa apologética em alguns pontos,
Então, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar é o sentido da ceia segundo o próprio Jesus. Então, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, nós podemos observar na frase do Senhor Jesus que acabei de ler para os irmãos. Façam isto em memória de mim. No grego, aqui interessante, que a palavra utilizada pelo Senhor, na verdade, a palavra que Lucas usa para arremeter as palavras do próprio Senhor, no grego vem do anamesis, que significa, tem algumas traduções, mas entre as mais importantes tem memória, recordação, memorial. Essa palavra aparece no Novo Testamento com o sentido de trazer algo à lembrança, tornar algo presente à mente, recordar conscientemente. Então, praticamente não carrega nenhum sentido. No Novo Testamento inteiro, a palavra anamesis jamais traz essa ideia de transformação física de um objeto, seja lá qual for, mas a única ideia por trás do texto bíblico é que, de fato, ali é o Senhor nos arremetendo a uma lembrança, a um memorial, trazer a lembrança, tornar presente a mente, recordar de forma consciente de algo que aconteceu, de muito importante e de muito relevante. O Senhor Jesus não diz, façam isto para que o pão se torne meu corpo. Ele diz, façam isso em memória de mim. Peremptoriamente, o próprio Senhor está dizendo com as suas próprias palavras, façam isso em memória de mim. Isso já estabelece, né, desde a instituição da ceia, o seu caráter memorial, né? Então, palavras do próprio Senhor Jesus, fica difícil de refutar, fica difícil de bater de frente, mas isso é só o começo, porque nós vamos agora para o segundo texto fundamental que nós vamos trabalhar. E tratando desse segundo texto fundamental, leia comigo agora essa passagem que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 24 e 25, e o texto diz assim: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Aqui nós temos uma segunda passagem bíblica, agora não é mais Lucas que está registrando um evangelho, mas é Paulo que está instruindo ao povo de Corinto, à igreja de Corinto, a celebrar a ceia do Senhor, e Paulo usa o mesmo termo em grego que o Senhor Jesus utilizou quando ele estava ensinando os seus discípulos. Lembrando que Paulo não estava sentado à mesa com os 12, porque Paulo foi convertido tardiamente no caminho de Damasco. Paulo, nessa época, era provavelmente um perseguidor da igreja já. Mesmo a cena da ceia sendo antes do martírio de Estevão, nós temos tudo para crer que Paulo já era um perseguidor. Ainda assim, Paulo, o que me traz à memória, ou inspirado pelo Espírito, ou trazendo disso como uma espécie de tradição já dos apóstolos iniciais, a ideia de que aqui a palavra empregada é anamesis, ou seja, de novo, a mesma ideia, o mesmo sentido, um ato de lembrança, um memorial consistente da obra do Senhor Jesus, da obra de Cristo. Ou seja, a própria igreja apostólica do período apostólico entendeu a ceia exatamente assim como o Senhor havia dito lá na ceia, lá no dia da ceia. Façam isso em memória de mim. Portanto, o segundo ponto, baseado no segundo texto principal, seria o problema da expressão, isto é o meu corpo. Então, como que a gente pode entender esse argumento? Principalmente um argumento católico e anglicano, onde eles frisam não o fazer isso em memória de mim, mas eles frisam o texto, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Então a ideia de que quando o Senhor ele toma o pão e ele entrega aos discípulos, nas mãos dos discípulos, ele diz, isto é o meu corpo, né? Então eles se apegam nesse texto do Senhor, dizendo que se não há transubstanciação, logo o Senhor estava mentindo, porque ele estava dizendo que aquilo era o corpo dele, e aquilo nada mais é do que o pão, né? Mas no grego, aí tem um problema. No grego a frase seria tuto estinto soma mu. A palavra-chave aqui é este estin, né? Que é o verbo ser estar do grego. No grego, assim como no português,
esse verbo também pode ser usado como um sentido representativo, como um sentido figurado. E nós temos inúmeros exemplos do Senhor Jesus falando dessa forma, não literal, mas de um sentido figurado, como por exemplo, eu sou a porta. Eu sou a videira. Então, de fato, Jesus é uma porta? Claro que não. Ele estava dizendo que ele, simbologicamente, que ele é a porta do aprisco, da porta das ovelhas. Então, eu sou a videira verdadeira. Então, são afirmações do Senhor Jesus que têm sentido figurado e são muito bem representadas na figura do Senhor, mas não são frases literais. E aqui, nessas frases, eu sou a porta, eu sou a videira, esse sou do nosso português é estin, do grego, que é o mesmo termo utilizado por Jesus quando ele diz, este é o meu corpo que eu entrego por vós. Portanto, se aqui eu sou a porta tem sentido figurado, e isso é amplamente aceito, isso é inquestionável, logo, por consequência, lá também, quando o Senhor Jesus, este é o meu corpo, lá também pode ser interpretado de forma categórica como sendo algo também figurativo. Terceiro ponto para nós confirmarmos então que a ceia é um memorial do Senhor e não uma transubstanciação mística daquilo que ocorre com os elementos durante a ceia. Quando o Senhor Jesus disse, isto é o meu corpo, o corpo físico dele estava onde? Estava presente com os discípulos. Ele estava sentado à mesa diante dos seus próprios discípulos. Ora, a questão é, como aquilo seria de fato a carne do Senhor, se o Senhor ainda o estava presente entre os discípulos? Ou, por que seria necessário, durante a celebração de um culto ou de qualquer evento religioso cristão, refazer o sacrifício de Cristo, assim como na ceia, sendo que na ceia, de fato, não havia transubstanciação e o sacrifício de Cristo sequer havia sido feito ainda. Portanto, trata-se de uma frase no sentido figurativo. Ora, não faria sentido lógico nenhum, no próprio momento da fala, afirmar que era literalmente o corpo físico do Senhor que estava ali no formato do pão, enquanto o seu corpo físico estava de fato ali, visivelmente presente, sentado com eles na mesa. O próprio contexto imediato já faz uma leitura literal. O próprio contexto imediato já acaba com esse sentido de que ali havia uma transubstanciação real dos elementos. Um outro texto que sempre é muito utilizado para defender a transubstanciação é 1 Coríntios capítulo 10, verso 16. Leia comigo. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? A palavra comunhão aqui, meus irmãos, aqui nós temos um problema. De novo, nós temos que recorrer à exegese textual do grego em seu original. O grego, a língua original do texto bíblico não é latim, não é inglês. A língua original do texto bíblico do Novo Testamento é grego koiné, e é nele que nós precisamos nos debruçar para então termos certeza daquilo que nós estamos dizendo. Ora, vamos lá. Quando nós vamos para o termo original da palavra comunhão, o termo que nós temos ali no grego é koinonia. E o sentido de koinonia é participação, comunhão, compartilhamento. Paulo não usa nenhuma linguagem de mudança de substância, nenhuma linguagem que dá a ideia de uma transformação material, mas Paulo está ensinando que a ceia do Senhor Jesus Cristo é uma comunhão espiritual com Cristo e com o seu corpo, a igreja. Então, todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós trazemos à memória aquilo que o Senhor nos fez. Nós somos gratos, nós somos quebrantados pela obra salvífica do Senhor Jesus Cristo, portanto comungamos com Ele e portanto comungamos também com a própria igreja enquanto corpo do Senhor. Mas de maneira alguma, koinonia tem a ver
com nenhum tipo de misticismo envolvendo transubstanciação de objetos em figuras e representativos humanos, como corpo e sangue, mas tem a ver com apenas no sentido de participação, de comunhão, de compartilhamento, que é aquilo que a ceia representa em seu memorial. Quarto ponto, ao contrário do que dizem, João 6 não ensina a transubstanciação. Muitos recorrem a João capítulo de número 6, verso 53 ao verso 56, mas é fundamental observar o seu contexto. No próprio capítulo 6, o Senhor Jesus afirma em João capítulo de número 6, verso 35, abre aspas, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aqui o paralelismo, irmãos, aqui o paralelismo é muito claro. Vir a Cristo, crer em Cristo. No mesmo discurso, comer e beber são metáforas da fé e apropriação espiritual da pessoa de Cristo. Então ele não está dizendo ali, em forma alguma, do comer de Cristo como se fosse algo fisicamente dizendo, mas ele está conciliando vir a Cristo, ele está configurando aquilo como crer em Cristo, ao mesmo tempo em que ele está dizendo que esse discurso de comer e beber tem a ver com a fé depositada sobre o Senhor. Além disso, o próprio texto bíblico afirma novamente em João 6,63, abre aspas, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho dito são Espírito e são vida. Ora, o próprio Senhor Jesus direciona a leitura para um sentido espiritual e não material da passagem. Ele vai inclusive adicionar e afirmar que a carne para nada aproveita. Como poderia ser essa carne de Cristo? Quinto ponto, a ceia não é um novo sacrifício do Senhor Jesus. A doutrina da transubstanciação está diretamente ligada à ideia do sacrifício eucarístico, né? A ideia de que nós oferecemos, é necessário que se ofereça a Deus Pai, em todas as nossas reuniões, o sacrifício renovado do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós cultuamos a Deus, oferecendo a Deus o sacrifício de Deus Filho para Deus Pai, na ideia de que este é o único sacrifício que Deus Pai aceita. É verdade, é correto, este é o único sacrifício perfeito e eterno que Deus Pai já aceitou há 2000 anos atrás. Agora o Novo Testamento é absolutamente claro. Em Hebreus capítulo de número 10, verso 11, o texto diz, abre aspas, Cristo tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Ora, meu Deus do céu, o texto é claro, direto e objetivo. Cristo ofereceu para todo sempre um único sacrifício pelos nossos pecados e não mais é renovado, não é necessário que se renove. Ele já se assentou à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso da Majestade. Portanto, não é necessário que esse sacrifício se repita todos os dias ou todas as vezes que cultuamos ao Senhor, mas a ceia é apenas um memorial que nos traz a ideia, que nos lembra o tamanho do amor de Deus e a obra salvífica deste Cristo. E ainda, indo um pouquinho além, Hebreus capítulo 10, verso 14, o texto também nos lembra que, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ora, Cristo apresentou a Deus uma única oferta, que foi o seu sangue derramado no Calvário, seu sangue perfeito, sem pecado, imaculado, divino, oferecido por nós, oferecido em nosso lugar, para a nossa salvação, para a nossa remissão dos pecados. E este sacrifício, o texto vai dizer através de Paulo, que foi uma oferta única. Uma oferta única. A ceia, portanto, meus irmãos, ela não repete o sacrifício, mas a ceia, através de seu memorial, ela proclama o sacrifício do Senhor, já consumado, perfeito, eterno, para todo sempre, que tem poder, que tinha poder ontem, tem poder hoje e sempre terá, em nome daquele que nos resgatou. Indo por um texto-chave para nós encerrarmos o nosso argumento, então,
Portanto, 1 Coríntios capítulo de número 11, verso 26, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O verbo aqui, meus irmãos, no grego, anunciam. Observe o verbo empregado aqui, meus queridos, por Paulo. Paulo vai dizer, anunciam. Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O verbo aqui é anunciam. A ceia é um ato proclamativo, é um ato convocatório, é um ato de anunciação, é um ato de proclamação, onde nós estamos apontando para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E é esse o sentido pleno da ceia do Senhor. Ela não reproduz a cruz, mas ela traz à nossa memória aquilo que foi feito na cruz. Assim como a Páscoa não era renovada no sentido literal para os judeus, mas era uma lembrança daquilo que o Senhor havia feito por eles no Egito. A libertação do povo no Egito, assim é para nós a ceia do Senhor, que substitui a Páscoa de acordo com o próprio Senhor, mas que agora não nos livra do cativeiro do Egito, mas que agora em Cristo Jesus nos livra do cativeiro do pecado para todo sempre. Portanto, vamos fazer uma síntese teológica para a gente finalizar esse assunto. Biblicamente falando, a ceia é um memorial, da palavra grega anamesis. É comunhão espiritual. Koinonia é proclamação da morte do Senhor Jesus Cristo. Não envolve mudança ontológica dos elementos e não envolve repetição do sacrifício, pois é feito uma única vez, é perfeito, é eterno e é perfeito. Agora, uma conclusão pastoral para que nós possamos compreender de fato e encerrarmos esse assunto. A ceia é profundamente santa. Ela não é um simples vazio, ela não é um símbolo vazio, mas ela também não é um altar. Ela é uma mesa que nos convida, que nos chama a lembrar, proclamar e discernir o corpo de Cristo e anunciá-lo até que ele venha. No próximo vídeo dessa série de apologética, nós vamos continuar com essa visão da transubstanciação contra o memorial na ceia do Senhor e vamos investigar então qual era a visão da patrística e qual é a visão histórica. Nesse sentido, nós vamos deixar um pouquinho o texto bíblico de lado e vamos comparar o que os primeiros pais da igreja interpretaram e como que eles viam a ceia de fato e historicamente os personagens que viram e que interpretaram, que escreveram, que falaram sobre a ceia do Senhor, para nós vermos numa outra ótica essa visão. Fiquem comigo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Você que chegou até aqui nesse vídeo, não se esqueça de inscrever-se, não se esqueça de deixar um joinha, clique lá no gostei, compartilhe com um amigo, compartilhe com aquela pessoa que você sempre debate, sempre pede o debate, compartilhe lá, envie nos grupos da sua igreja, manda no grupo da família. Vamos tentar fazer com que esse canal alcance mais pessoas, porque esse canal existe para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, eu fico por aqui, valeu!